Tudo bem? Mais um episódio aqui do Cerrado Cast, dessa vez o Cerrado Cast com uma edição especial. A gente está nessa jornada de falar de startups, mas com a proximidade aí de 2025, a gente conversando no nosso ecossistema, a gente viu um tema super importante que é se planejar. Então a gente está trazendo um parceiro super estratégico aqui para falar de planejamento estratégico. Will, obrigado por ter aceito vir conversar com a gente. Para começar, queria te dar um mimo. Olha aí, hein? Que maravilha! É o que a gente fala, né? Negócio não acontece sem café. Não né? acontece. A gente é mais dependente de café do que a economia paulista do século XIX. Excelente. E Will, estamos aqui mais para conversar, conversando com empreendedores, com empresários e tudo que estão nessa nova economia, mais com negócios tradicionais do nosso ecossistema. E para isso, assim, se apresenta para a galera, apresenta aí o que é o Instituto CC, vamos bater um papo aqui descontraído, trazendo essa temática aí de planejamento, estratégia, gestão, para a gente pôr para cima, né? Primeiro, eu queria agradecer muito o convite aqui do pessoal do Hub Cerrado. Sempre um prazer estar aqui, a gente sempre bem recebido, toda a loucura que a gente fala. Vem aí, hein? Vem aí, Hub Errado, vocês vão ouvir falar, Hub Errado vai ser massa. Bom, o meu nome é Will, eu sou psicólogo de formação, pelo menos o CEUB lá em Brasília diz que eu me formei em psicologia, então eu uso aqui esse diploma. Eu fui por muito tempo CEO da R2 Produções, uma das maiores empresas de entretenimento lá de Brasília. Depois eu virei CEO de um fundo chamado 4P. Esse fundo trabalha e atua em 9 diferentes vertentes do mercado na economia real, né? Então eles são donos de uma participação da Bluefit Brasil, eles são donos de empresa de táxi aéreo, construção, e eu liderava as operações ali. E, cara, isso acontece ali no final de 2022. Eu, Chicão e Fula, que são os outros dois sócios do Instituto, beijo pros dois, maravilhosos. A gente ia muito bem na nossa carreira executiva, tudo funcionava muito bem, a gente tinha bons resultados, só que a gente tinha se distanciado de alguma coisa que fazia mais sentido pra gente, que era o propósito de fazer o que a gente fazia. E por que isso? Porque lá em 2017... a gente começa dentro da R2 Produções, o Fula é dono da Look & Feel, que é uma das maiores agências de publicidade de Brasília. Eles eram os nossos fornecedores em comunicação à época. Legal. Lá na R2. E a gente começa junto um processo de fazer com que as plataformas da R2 se tornassem plataformas educacionais. Como o Rock in Rio faz com a Rock in Rio Academy, como o Tomorrowland faz com o Tomorrowland University, a gente abriu as nossas plataformas, colocava o time da R2 para se tornar professor, cada um da sua matéria, e nessa plataforma de 2017 até 2021, a gente atendeu mais de 22 mil alunos, seja presencial, seja online, seja em palestra, seja em impacto e tal. E o Chicão veio junto porque o Chicão era da área de sustentabilidade, tinha zerado o game em 2017, né? Chicão nerd, assim, aquele cara acadêmico e tal, tinha matado e via sempre o Fula ali junto, ele meio que se juntou. E ali, a gente, cara, teve um encontro assim mesmo, sabe? Assim, esse negócio de vida profissional. Tem muita gente que você trabalha e se admira, muita gente que você trabalha e você gosta, muita gente que... Mas às vezes você tem gente que te complementa de um jeito muito sinistro. Então, tipo assim, eu, Furo e o Chico, a gente sempre gostou de trabalhar junto. A gente sempre teve um entrosamento muito bom. Tipo, até quando a gente erra junto. Então, um olha pro lado, outro toca pro outro. Sabe que ali alguém vai chegar pra fazer o gol, então... É mais do que coincidência, né? Bem mais. Que é uma deusidência. Né? Exatamente. É super deusidência. E foi muito providencial, porque assim... Em 2017, o canal Educação pra gente dentro da R2, ele foi muito importante institucionalmente. Não era alguma coisa que tinha... a gente não tinha um compromisso com um resultado financeiro, a gente tinha um compromisso com o resultado de marca. Então, se tornar uma marca educadora naquela época foi muito importante. E aí, cara, pandemia, e aí eu saí da R2, o Chicão ficou, o Fula, a Luke deixa de ser uma das nossas fornecedoras lá, só que a gente nunca perdeu o hábito de estar próximo, nós três. E aí no final de 2022, a gente resolve fazer pela primeira vez uma plataforma de educação nossa, que se chama o Instituto.cc. E o Instituto era para ser um projeto nosso, cada um tocar a sua vida, porque a gente não imaginava o tamanho que podia pegar. Então a gente em outubro faz o nosso primeiro trabalho juntos, literalmente nós três. A gente abre uma turma de aceleração de empresas.
Em novembro a gente abre uma segunda turma também de aceleração de empresas. Legal. E aí em dezembro, antes do Natal, antes da gente ir para as festividades, né? O Chicão fala assim, galera, não vou assinar meu contrato de sociedade com a R2, tô saindo e em fevereiro o Instituto tem que pagar meu salário. Aí, irmão... Aí deu aquela... Não, ele saiu aliviado. Eu e o Fula, a gente ficou em pânico, tá ligado? Porque o Chicão... Cara, ele não ganhava mal na R2 e a gente sabia que, moleque, se o Chicão fosse para dentro, o negócio ia acontecer. E aí a gente tinha se planejado, né? Falando em planejamento. Você vê que bom exemplo que eu vou dar agora de casa. A gente se planejou ali no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, que seria o Chicão entra, eu deixaria minhas posições executivas em junho e o Fula viria em 2024 para o Instituto definitivamente. Esse era o plano. A realidade obrigou a gente eu saí antes do Carnaval, em fevereiro, e entrei no Instituto. E o Fula saiu em maio da Luque e veio 100% para o Instituto, porque a nossa operação explodiu, assim. Tudo que a gente tinha planejado falhou, pro bem nesse caso. A gente aqui a gente vai conseguir, aí lá em junho a gente vai ter caixa para conseguir pagar o Will, assim, assado, trazer um timezinho, bicho. Em fevereiro a gente já tinha vendido um volume muito grande que tinha que ter alguém na cozinha com o Chicão fazendo a coisa acontecer. Então, assim, o teu planejamento também às vezes você faz para ele dar errado, sacou? Você faz para ele se frustrar. E, cara, o Instituto a gente se juntou muito pela questão de como a gente enxerga mercado, assim. A gente tem mais de 70 anos de experiência quando vai juntar a vida executiva, a vida de conselheiro de empresa, a vida de investidor, a vida de investido, a vida de mentor, a vida desse meio. E a gente sempre entendeu que a gente tinha por vocação um jeito diferente de olhar as coisas. É uma visão de mundo mesmo, é um jeito de ver a realidade. Cara, a gente acredita em alguns preceitos que a gente não abre mão. E por isso que o contracultura do nosso nome é como o átomo na nossa entrega. Assim. Ele imperceptível, mas ele é inegociável. Ele está lá porque a gente enxerga demandas de forma diferente. A gente acredita que você pode fazer um negócio que seja bom para todo mundo. A gente acredita que dá para você fazer negócios que sejam muito além só do resultado financeiro, que tenham um propósito, que tenham eco, que consigam deixar coisas mais importantes para a sociedade do que só um acúmulo de capital. Então, assim, e por mais que isso pareça alguma posição política, a gente entende hoje, por tendências modernas, que empresas que pensam desse jeito são mais longevas e ganham mais dinheiro no fim do dia. Então, é basicamente por causa disso. Não, e excelente, né? E Will, a jornada do Instituto CC é fantástica. A jornada de vocês, igual você falou assim, na verdade foi a soma de 3 super preparações de propósito para vir gerar esse impacto que hoje olha muito para aceleração de empresas, aceleração de negócios, aceleração de pessoas, né? A gente conversando com outro pessoal aqui, a gente sempre fala, né? É investidor de pessoas e admirador de negócios. Exato. Esse é o jogo. Cavalo e jockey. Cavalo e jockey. Esse é o jogo. E aí, quando o próprio Instituto CC, e aí foi tão sinérgico quando veio essas parcerias, porque no final a filosofia é a mesma. Aqui no Hub a gente acredita em pessoas incríveis, a gente conecta pessoas incríveis para resolver esses grandes problemas da humanidade. E aí já vem com aquela pedrada, né? Planejamento estratégico, quando fazer, como fazer, é para todo mundo, não é para todo mundo, qual a experiência que vocês têm, que vocês podem trazer para a gente disso? Cara, a gente tem 4 linhas de atuação no Instituto hoje. A gente tem uma área de aceleração e empreendedorismo, onde a gente pega pequenos e médios e faz eles se tornarem médios e grandes. A gente tem a área de liderança e educação, onde tem palestra, onde tem imersão e onde tem um projeto de aceleração de lideranças, especificamente para líderes, pessoas de alto potencial, sucessores, gente para preparação e assim por diante. A gente tem a área de cooperativas infinitas, que a gente trabalha muito com cooperativas financeiras, que é um campo novo que a gente descobriu esse ano, via planejamento, chegaremos lá. E a gente tem a área de inovação e estratégia. A área de inovação e estratégia, ela cuida das grandes temáticas de inovação, em alguns clientes que já sacaram que o seu negócio de hoje não vai levar eles para o mercado de amanhã, e os planejamentos estratégicos são o nosso pão francês. É a coisa que a gente mais vende, é a coisa que a gente mais gosta de fazer. Cara, é para todo mundo sim. Legal. Quando você faz um roteiro da sua viagem, você está fazendo um planejamento estratégico. Quando você, no final do ano, quando você faz suas resoluções de ano novo, falta muito pouco para você estar fazendo um planejamento estratégico. Ali você expressa sonhos, você não constrói metas. Você fala, eu quero juntar dinheiro. Como que você vai juntar dinheiro? Quanto dinheiro? De que jeito dinheiro? E é muito louco isso, porque às vezes nas nossas vidas,
A gente é muito mais planejador e muito menos realizador do que a gente gostaria. Vou te dar um exemplo. Tu vai viajar e vai ficar 2 dias em São Paulo. Tu abre lá pra fazer tua mala. Aí, velho, tu chega lá e, começa a pegar as roupas da tua gaveta. Tu sempre leva uma camisa a mais. Por quê? Vai que acontece alguma coisa. Exatamente. Você leva a sua roupa da academia porque vai que tem uma academia no hotel. Velho, você não malha na Smart Fit que é do lado da tua casa, tá ligado? Mas no hotel, vai que você... Então, assim... A gente, às vezes, é muito redundante em algumas coisas de planejamento para as nossas vidas e muito pouco com as nossas empresas. E isso vem do seguinte pensamento. Nós temos uma cultura de empreendedores executores. A gente tem, cara, casos clássicos de quem se torna empresário. O cara que era um excelente autônomo e ele não cabe mais na profissão de autônomo. Ele acaba tendo que empreender. Um cara que se destacou em alguma coisa, meio que saiu da empresa porque achou uma oportunidade de continuar fazendo aquilo, ganhando mais resultado. Você tem excelentes executores, gente que é muito boa no que faz, mas gente que não tem um pensamento pragmático, que é o pensamento vitorioso quando você está falando de uma empresa. O jogo da empresa é o jogo do infinito. O jogo da empresa é o jogo de durar. E aí é muito legal quando você vê, por exemplo, uma empresa igual a Lupo, que tem 100 e poucos anos, como é que isso vai passando. Só que a gente é muito imediatista. E aí quando eu digo muito imediatista cara... Em quantas gerações você está planejando que o seu negócio sobreviva? Né? Por quanto tempo você quer deixar o teu legado, o teu nome na porta? E isso é muito foda. Então, assim, planejamento estratégico para qualquer negócio, para o pequeno consultório de odontologia até a mega empresa da indústria do aço. Quando fazer? Cara, depende muito da realidade do seu negócio, o quão cíclico o seu negócio é. Vou te dar um exemplo do que está acontecendo nesse exato momento. A gente está fazendo um planejamento estratégico de um grande grupo de entretenimento no Brasil, que se chama Vibe. A Vibe é dona de algumas carreiras de alguns artistas, como Natan, Zé Vaqueiro, Mari Fernandes, Felipe Amorim, são nomes bem expressivos no cenário do entretenimento nacional. O que a gente sacou de particularidade no ano desse cara? Eu não posso fechar o ano desse cara em dezembro, velho, porque dezembro eu tenho Réveillon. Eu não posso fechar o ano desse cara em janeiro, porque janeiro tem verão. Eu não posso fechar o ano desse cara em fevereiro, porque fevereiro tem carnaval. Exatamente. Então a gente criou lá o ano aprilino. O ano deles é de abril a abril. Por quê? Porque na realidade dele o ano fecha em abril. O ano fecha em abril, porque daí eu vou começar maio e aí eu já vou vir para São João, que é o grande momento do futebol deles. Assim, o São João é o momento em que é a maior margem de faturamento, o maior excessivo de entrega. Então, para essa realidade, se o meu ano começa em abril, eu tenho que me planejar em algum lugar de outubro. Exatamente. Porque até, assim, na realidade deles, novamente... Em outubro eu meio que já tô com tudo vendido até abril. Eu já sei onde vai ser meu Réveillon, já sei onde vai ser meu Carnaval. Então, e aí eu já tô começando a pensar no meu São João, que é meu grande momento. Ou seja, a minha primeira dica para você é entenda o seu negócio. Cara, se você tem uma papelaria, você vai se planejar de um jeito. Se você tem uma academia, você vai se planejar de outro, porque você tem que entender o quão cíclico, quão sazonal é o seu negócio. Uma academia vai ter um pico de trabalho em janeiro, fevereiro, ali antes das férias escolares, junho, julho, alguma coisa, e o resto do ano você vai ter que achar outro jeito de sobreviver. A academia tem um comportamento parecido. Perto do verão sobe muita gente, depois some, papapá. Então, quanto mais você conhece o passado do seu negócio, mais ele te diz qual é o momento que dá para você passar uma régua e falar, bom, é aqui que a gente senta para planejar. É o momento onde eu vou ter calmaria para planejar e conseguir prever, conseguir movimentar esses fluxos, né? Perfeitamente. Às vezes não é nem calmaria, é um momento ali onde você tem uma janela de... Imagina a natação, aquela janela de respiro para você voltar. Então, e muitas vezes, cara, você vê, por exemplo, as empresas que trabalham com o calendário australiano. Tem empresa que o ano começa em junho. Esse cara vai se planejar em março. Ele vai fazer orçamento em outubro do outro ano. Então, varia muito de empresa para empresa, de realidade para realidade, de sazonalidade para sazonalidade. Então, assim, a única dica é ache um tempo e sente para planejar. Nem que você não tenha condição de planejar, sente nem que seja para você expressar as coisas que você quer para o seu negócio no outro ano, sacou? Pelo menos para racionalizar, né? Exato. Porque aquele negócio fala, o melhor momento de você fazer o planejamento estratégico é ontem. O segundo melhor momento é hoje. Exato. Em algum momento tem que ser feito. Em algum momento tem que ser feito. O que você trouxe uma grande coisa, né? É uma da cultura do próprio brasileiro olhar muito para execução. A gente estava falando isso em outro podcast, outro episódio, que o grande empreendedor ele tem uma cultura muito voltada à execução, o que já é bom, que já não fica travado em ideia, que igual a gente fala, de ideia o caminhão vale 10 centavos, né? Opa. Mas
também você fazer a execução sem planejamento, você corre o risco de estar rodando o próprio rabo ali, não ter resultado, não estar tracionando, o que leva ao resultado que a gente tem, né? 87% das empresas quebram nos 3 primeiros anos. Então é esse ponto. O planejamento, ele te dá essa força na execução de trazer isso. E Will, da sua experiência ali, hoje vocês já ajudaram aí mais de 800 empresas em planejamento estratégico, já aceleração de negócio, foram de grandes grupos. Qual a melhor forma de fazer? Com ajuda, sem ajuda? Ou lá, quando eu preciso de ajuda para fazer esse planejamento estratégico? A gente sabe, o empresário às vezes está com um monte de coisa na cabeça, não consegue sentar para parar para fazer, ou quando senta para e faz, fica às vezes travado muito no que ele consegue enxergar, né? E às vezes ele tem uma visão mil, porque ele enxerga até a distância onde estica o braço, mas não abre a visão, não tudo. Quais seriam essas dicas para como fazer esse bom planejamento, como tirar realmente valor de não ser só um papel, né? Perfeito. Cara, essa da execução me pega pra caralho, assim, tá? Essa da execução, assim, a gente vive um mundo muito perigoso, na minha opinião, que toda a literatura que a gente faz pro executivo, né? Quando a gente fala a linha de editorial para executivo, salvo algumas saudáveis exceções, você vai ter aí de exceção talvez o Seth Godin é uma boa exceção, você vai ter o Simon Sinek como uma boa exceção. O resto, o cálculo eu preciso fazer um livro que dê para esse cara a possibilidade dele ler em duas pontes aéreas o livro inteiro, só que de assuntos extremamente complexos, sacou? Eu sempre acreditei que a boa teoria leva a boa execução. Ponto parágrafo. Se você tem uma boa teoria, você tem uma boa execução. Agora, a sua execução é muito boa e você não premia a teoria, quer dizer que você está perdendo a melhor execução. A boa teoria vai te guiar a ter uma melhor execução do que você faz. A teoria sozinha vai ganhar jogo? Não. A execução sozinha vai ganhar jogo? Vai. Só que a boa execução apoiada numa boa teoria vai te levar mais longe. Então o que acontece? Às vezes você pega uns assuntos muito densos e muito complexos e tenta enfiar num livro de um jeito que fica um suco, então você perde às vezes boa parte do que você deveria saber para fazer. Então assim, planejamento estratégico, galera, é estratégia. O que é estratégia? Bicho, se você sabe jogar xadrez, você sabe o que é estratégia. É prever 3 passos, prever 3 movimentos à frente. É falar, esse jogador faria esse movimento. Jogando de pretas eu fazia isso. Ah, você não joga xadrez? Tudo bem. War. Cara, o meu objetivo é conquistar a África, a Ásia e um continente à minha escolha. Eu estou parado aqui. O que eu vou fazer? É isso. Então, assim, primeiro de tudo, eu sempre gosto de pensar que eu faço com ajuda, eu faço sem ajuda. Primeira coisa faz. E aí pode fazer na tora, cadernão te libra, escrevendo e sendo tosco. Aquele negócio, né? Um plano ruim é melhor que plano nenhum, né? Exatamente. Até porque quem só tem plano infalível é o Cebolinha, tá ligado? E não dá certo. E outra, tenha muita tranquilidade. Teu plano vai dar errado. Pra bem ou pra mal. Por exemplo, o plano do Instituto lá, eu venho em junho, o Furla vem em 24. O plano falhou miseravelmente porque a realidade se mostrou. Cara, a hora que a gente abriu no mercado, o negócio foi. E a gente não previu que a gente ia ter essa resposta. E tudo bem, cara, a realidade é um bicho vivo. Ela vai te bater de volta. O próprio plano do Hub, a gente tinha planejado no final de 2023 o que a gente ia fazer e atingir em 2024. Em 3 meses a gente já tinha batido. E a gente, beleza, e aí vamos fazer o quê? Não, vamos dar uma refinada, dar uma revisada e acelerar o resto dos planos, né? Não, e eu posso te dar um exemplo do próprio Instituto de um plano que deu errado para ruim. No primeiro ano nosso, a gente já tinha a aceleração de empresas ia muito bem, tanto que assim, em 2023 a gente acelera papo de umas quase 80 empresas. Legal. Que é um acompanhamento de 6 meses que a gente faz, a gente abriu turma que só, e a gente contava que a aceleração ia trazer pra gente um faturamento que ela trouxe. E para fechar o faturamento do ano, a gente colocou uma outra linha que era a aceleração de pessoas. E o que a gente pensou em aceleração de pessoas, Laetano? Olha a ideia genial que a gente teve. A gente fala, cara, isso aqui a gente faz para as pessoas entrarem aqui e buscarem uma reempregabilidade, melhorarem sua vida na empresa. E a gente pensou na nossa cabeça que as pessoas iriam vir consumir esse produto. E, cara, foi um flop violento. Assim, o produto era bonitinho, era um produto de aceleração de lideranças que qualquer pessoa poderia se inscrever. E aí foi tão bom que a gente levou pau nesse produto, porque a consultoria pagou o que esse produto deveria pagar, os projetos consultivos meio que deram a grana, então, o ponto de vista financeiro, a gente não saiu tão prejudicado.
Só que quando a gente foi fazer o novo planejamento estratégico de 2024, a gente trouxe esse produto para o ancorador e falou, velho, onde a gente errou? Porque o produto é bom. A gente sabe que acelerar pessoas é importante. Onde que está errado? Aí a gente entendeu que estava errado a oferta. Eu tinha que achar empresas que tinham 30, 40 líderes e oferecer isso dentro da empresa para a empresa bancar parte ou todo desse investimento que o cara faria nele. Que legal. Ou seja, o plano falhou. Só que também no plano falho você erra, você reajorna, né? Você pega o negócio e fala, pô, é pra cá, é pra lá, onde a gente errou, como que a gente errou. Então assim, quando você me pergunta de ajuda ou não ajuda, faz, ajuda. Eu sempre acho que é melhor, porque quando você tem alguém te ajudando a planejar externamente, você sai do seu ensimesmamento. A gente na nossa operação só vê nossa operação, velho. Aqui o tempo inteiro você só pensa em você. É natural, né? O cérebro ele é direcionado para fazer viés, para você olhar e se afunilar, porque é economia de energia, né? Exatamente. Não, e outra, qual realmente é a sua qualidade para olhar cenário quando você está afogado em um negócio que, cara, tudo que você vê são aqueles. E aí você pode ser um exímio leitor de cenários do seu próprio segmento. Mas e na macroeconomia? E dos concorrentes, do que acontece, e das novas tecnologias, e do que vem como emergente dentro da nossa cultura. Cara, por exemplo, eu tenho muita certeza que em 2023 todo mundo tomou um puta susto com inteligência artificial. E tá tomando até hoje. Até ou não. E aí, até hoje tá o chat GPT é a pequena ponta de um grande iceberg, né? Assim, a gente consegue ver coisas hoje impressionantes, mas assim, em 2022, nos nossos fóruns de tendência, que a gente já fazia no Instituto, a gente já dava palestra de tendência, o Fula é o nosso carro-chefe nessa área, a gente já falava de inteligência artificial, nominalmente de chat GPT. Então o que eu quero dizer? Às vezes você no teu negócio não vai ter a capacidade de olhar o que está acontecendo e ver que, puta, tá vindo um negócio chamado inteligência artificial. Como é que eu trago isso para dentro do meu negócio? Ou, pô, como é que que estratégia eu vou abordar? Porque às vezes o mundo coloca alguma coisa na tua frente. Vou dar um exemplo para você aqui que é de Goiânia. Cara, vocês estão vivendo uma eleição nesse exato momento, que não acontece lá em Brasília, minha cidade. Você pensou nisso em janeiro? A eleição já estava marcada, velho. Só que às vezes você está ali tão afundado no teu jeito de pensar que você às vezes não tem capacidade de olhar o cenário em volta. Então assim, Will, eu quero fazer, eu vou fazer sozinho. Bicho, tem uma coisa que é muito boa hoje sobre o mundo, que é a internet. Cara, vai no Google, na moral. Se você não puder vir aqui na nossa maratona que vai ter, se você não tiver grana para fazer trazer alguém para te auxiliar, se você não tiver amigos, empresários, você possa dizer, porra, passa um fim de semana comigo pensando no meu negócio. Cara, você vai botar no Google como fazer um planejamento estratégico. Você vai ver muitas boas metodologias, você vai ver muitos bons tutoriais, ou pelo menos boas ideias para criar o seu próprio repertório, sacou? Não, e isso é sensacional, né? É sensacional. Aquele negócio assim, eu sou muito fã do planejamento. Lógico que o planejamento muito drivado naquela metodologia mais ágil de, cara, vamos não fazer o planejamento só por planejar. Fazer o planejamento drivado, não, realmente, qual que é o desafio a ser vencido? Perfeito. Beleza, e o planejamento quais são os melhores caminhos e quais são os riscos que eu tenho ali para conseguir trazer isso. E aí, a gente sempre fala, né? Quanto mais a mente coletiva, mais caminhos você consegue enxergar e a partir desses caminhos você consegue ter uma estratégia mais robusta, consegue tracionar isso, e isso de diferentes formas, né? É o porquê que hoje a parte de conselhos estratégicos tem sido tão indo, não é porque, nossa, é bonito ter conselheiro, não, é porque no final do dia isso aí vai... Isso é até princípios milenares, né? Você ter uma multidão de conselheiros é um dos segredos da sabedoria, né? Exatamente. E Will, de todas essas suas interações, de toda essa sua bagagem nessa jornada e tudo, hoje quais seriam as melhores ferramentas ou as perguntas-chave, aquelas 3, 4 perguntas-chave que tem que ser respondidas para um planejamento efetivo, né? Cara, vou abrir aqui como que a gente faz um instituto e o jeito que a gente acredita e que serve para empresas gigantes e empresas pequenas. Vamos lá. Você tem que buscar 2 coisas quando você está fazendo seu planejamento estratégico. A primeira coisa, e em absoluto, consenso. O que é o consenso? Todo mundo que está envolvido no planejamento tem que sair enxergando a mesma coisa. Legal. E construir revisão é difícil porque quer dizer negociar, quer dizer abrir mão, quer dizer entender o tanto que aquilo
faz mais sentido para o grupo do que em detrimento para mim. Se você é o dentista que eu dei o exemplo lá atrás, você está sozinho na tua cadeira, legal. Você vai conseguir tomar todas as decisões. Agora, se você tem uma startup com 3 ou 4 sócios, o importante é que vocês 3 ou 4 sócios vejam a mesma startup daqui a 5 anos. E isso é muito importante porque Deus não opera em casa dividida. Hoje estamos bíblicos, hein? Hoje mais um Levítico aqui para nós. Mas o que eu estou querendo dizer? O importante no consenso é, eu preciso enxergar a mesma empresa no futuro que o meu sócio enxerga, que o meu diretor enxerga, que o meu gerente enxerga, que o meu fundador enxerga e principalmente também que os meus colaboradores enxergam, que o meu time enxerga, que o meu supporter enxerga, que o meu futuro investidor enxerga, que o meu acionista enxerga. Consenso é muito importante porque se você não tiver um caminho muito claro para todo mundo que está fazendo a empresa, você fatalmente vai ter uma empresa que não é o que você imagina. Então, o primeiro ponto é consenso. Will, como buscar consenso? Negociando. Senta e fala, cara, o que a gente quer em 5 anos? Essa é uma pergunta difícil porque a gente não sabe lidar com o tempo. Isso é uma coisa muito louca. A gente superestima o poder de um ano e subestima o poder de uma década. E aí você vai me dizer, você jovem da startup aí, aceleradão, você é muito doido, vai dizer assim, pô, tá falando de planejamento de estratégia de 5 anos. Não é isso. O que eu estou dizendo é, a boa administração não vai te falar para fazer um planejamento estratégico de 5 anos. E ela está corretíssima. Mas com 5 anos você tem uma visão do seu negócio. Pô, os meninos da Predict EA aqui. Em 5 anos, velho, ele quer estar no mundo inteiro, ele quer ser over especialista em medicina, ele quer abrir a mesma coisa que ele faz hoje para a área de dengue, ele quer abrir para acidentes de trânsito. Cara, são 5 anos. Dá para fazer as 5 coisas? Não. Em 5 anos ele vai ter que escolher uma batalha, criar uma visão e falar, olha, em 5 anos a Predict EA também vai estar na área de segurança urbana. Acabou, a gente vai fazer uma inteligência artificial que prevê grandes, que prevê arrastão no Rio de Janeiro. Acabou, velho. Você tem uma visão, você tem um jeito de chegar e tá tudo certo. Se você escolher as 3, fatalmente a empresa é uma empresa esquizofrênica. Eu quero me internacionalizar, o Yatan quer abrir mais um mercado, que é o mercado da segurança pública, o nosso outro sócio quer levar o negócio para uma área de... Enfim, né? Se você não unifica essa visão e vê se essa visão cabe nesses 5 anos, você já sai perdendo. Isso feito, vem o outro lado, que é se situar no tempo. Um bom planejamento estratégico, ele sempre vai olhar para o futuro, mas, como diria o cancioneiro popular, né, quando eu penso no futuro, eu não posso esquecer o meu passado. Então, eu te sugiro que você tenha uma boa ferramenta para falar de passado, o passado do seu negócio, uma boa ferramenta para falar do presente do seu negócio e uma boa ferramenta para falar de futuro do seu negócio. O que a gente gosta de usar no Instituto? Passado, dados e índices, tudo que você tiver. Cara, livro caixa, DRE, contratos que sua empresa fechou, faz um amealhado desses dados, porque esse dado é a fossilização do teu negócio. Você vai conseguir entender o passado do seu negócio muito bem. E ali você vai conseguir, através da leitura desses dados, a leitura desse desenho que os números vão te mostrar e que qualquer outra coisa que você tenha, e é um trabalho esforçado. Você tem que sentar e, vamos lá, a gente começou em 2010. Eu preciso pegar desde 2010? Se for a primeira vez que você for fazer, eu te recomendo fortemente. Se você faz todo ano, não, pega os últimos 5, os últimos 3, os últimos 4. E, eu vou olhar como é que a gente se comportou em fluxo de caixa, vou olhar como é que a gente se comportou em contratação. Eu sei que aqui eu tenho um momento que eu contrato menos, um momento que eu contrato mais. Entenda muito bem o seu negócio. E, para mim, a melhor ferramenta é dados. Se você não tem esses dados, crie esses dados hoje. É muito importante que você tenha isso. Presente. Presente tem várias. Cara, tem o Pestel, tem 5 forças de Potter. Porque o importante na ferramenta de presente é que você consiga olhar para o seu negócio e para o cenário ao mesmo tempo. Isso a jogada é, se você tiver uma ferramenta que olha só para cenário, ela não é uma boa ferramenta. Se você tem uma ferramenta que olha só para a empresa, ela não é uma boa ferramenta. O ideal é que você tenha uma ferramenta que combine os melhores dos 2 mundos. O que a gente gosta de usar no Instituto? A boa e velha matriz SWOT, que aqui no Instituto a gente chama de matriz fofa. Para você que não sabe o que é, procura no Google, mas basicamente é um quadrante que vai ter forças, ameaças, oportunidades e fraquezas.
Forças e fraquezas eu estou falando do que tem dentro da empresa, oportunidades e ameaças eu estou falando de cenário. Então aqui você encontra uma ferramenta que equilibra muito bem o que acontece hoje com o seu negócio e o que acontece hoje com o mundo que você vive. E é importante o casamento desses dois. E aí use bem essa ferramenta, atualize essa ferramenta, faça de tempos em tempos e cruze os desafios que aquela ferramenta vai te trazer. Ou você usa o BMC, que é o Business Model Canvas, que são 9 telas que dão um excelente retrato do seu negócio. E entenda que aquele conjunto de telas, você vai ter ali o seu principal produto de valor, o valor que você entrega, você vai ter ali uma questão que ele vai te falar de caixa, quanto de receita entra, quanto de receita sai, você vai ter um quadrante falando um pouco dos seus clientes e um quadrante falando um pouco do seu ambiente. Então também é uma ferramenta que traz os dois mundos e é muito excelente, faz muito sentido fazer. Will, não sei usar. Cara, Google, juro pra você, cara, eu quero um tutorial de matriz SWOT, você vai achar muito bons. E uma ferramenta de futuro. O que é essa ferramenta de futuro? A gente gosta de fazer uma linha do tempo. Eu coloco a linha do tempo com milestones. Cara, em 5 anos, vamos voltar para os meninos da Predict AI. Cara, eu quero... vou falar dessa vez dos meninos da iFreela. Pô, a iFreela em 5 anos quer ser reconhecida no mercado como o Uber do Freela. E ter o mesmo tamanho, o mesmo volume. Puta visão de negócio para 5 anos, do caralho. O que eu preciso fazer nesse ano para essa realidade começar a acontecer? O que eu faço no ano 1? Aí, o ano 1 você vai planejar. Então, assim, se em 5 anos a iFreela quer ser o Uber do Freela, quer ter a mesma publicidade, a gente está falando de um ano de colocar muita coisa para fora. Talvez a gente esteja falando de um ano de muito marketing, talvez a gente esteja falando de um ano de abrir muita praça, de fazer um puta de um chamamento para muita gente que é Freela entrar na base. Então, assim, já dá uma cara, que é diferente, por exemplo, em 5 anos a iFreela quer ser internacional. Temos uma outra visão, que aí aqui eu vou começar a falar, como é que eu entro em outros mercados para cadastrar pessoas, como é que eu vou para o mercado da Argentina? Tá vendo que é sensivelmente diferente os 2 primeiros anos? Se você sabe o final, você sabe o começo. E aí, você vai escrever um puta de um primeiro ano, aí a minha primeira dica para você é, seja realista. Um ano são 365 dias para todo mundo. Para todo mundo, para mim, para você, pro Eatan, pro Hub, pro Elon Musk, 300... Cara, tempo é o ativo mais popular do mundo. Popular no melhor sentido e mais democrático. É o mesmo para todo mundo, velho. Aí você vai dizer assim, mas usa mal. Não é questão de usar mal, é questão de você entender quanto tempo as coisas realmente demoram a acontecer. E que bom se você for exigente com o seu tempo. Se você conseguir otimizá-lo, você vai acabar ganhando. O que eu quero dizer, não pense que em um ano você vai... Aquela história de 5 anos em 5, 50 anos em 5... Em geral, isso não funciona. E aí, depois de você escrever isso tudo, você vai ter que transformar isso em meta. E aí, para transformar isso em meta, eu tenho 3 boas dicas para você. Dica 1. Divida suas metas numéricas com as suas metas objetivas. Como assim? Existem coisas que é muito fácil de eu expressar com um número. Tipo, faturamento. Faturamento. Eu pego o extrato, tá aqui, faturamento. Outras coisas são mais difíceis. Eu quero ter uma grande cultura organizacional. Isso não dá não tem um número. Você vai dizer, o NPS... ele responde, mas não soluciona. Então tem várias coisas que você vai ter que fazer que você vai criar um objetivo em cima disso. Outra coisa que eu queria te propor, toda vez que você escrever uma meta dessas, a partir desse desenho, você vai escrever 3 P's do lado dessa meta. Esses 3 P's são prazo, prova e poder. Prazo, quando isso fica pronto. Prova, como eu provo que isso aconteceu. Poder, quem é o dono da meta. Se a meta não tem dono, a meta fica solta, e quando a meta fica solta, já era. E minha terceira colocação para você, minha terceira dica é, torne isso popular dentro do negócio. Todo mundo tem que saber. Cara, do porteiro ao presidente, da copeira ao vice-presidente executivo, todo mundo precisa saber quais são os números do negócio, os objetivos do negócio. Aí sim, você fez um bom trabalho no planejamento estratégico. Show de bola, Will. E assim, para ajudar, lógico, né, a gente até desenhou isso e até trazendo essa oportunidade, porque a gente reconhece essa necessidade de mesmo, cara, acelerar resultados. E acelerar resultados você consegue através de se juntando com gente boa. E para ajudar isso, a gente desenhou, né, Will? Uma imersão em planejamento estratégico, trazendo ferramentas práticas que você ali, ou vão ser 3 dias, trazendo todas essas ferramentas de passado, presente e futuro, onde você vai sair desse planejamento, dessa imersão, e é uma imersão com os seus sócios, que você vai poder trazer até 3 pessoas da mesma empresa, para
construir essa visão para 2025 de forma estruturada, de forma acompanhada, de forma onde você realmente eu vou sair com algo construído para você ter velocidade na sua execução, né? A minha promessa se você vai fazer essa maratona com a gente, até domingo, antes do Fantástico, você está com o planejamento estratégico da sua empresa pronto. E como a nossa audiência aqui é startup, cara, a gente gosta muito do mercado de startup. De forma geral, o mercado da economia real acaba trazendo mais a gente, mas a gente sempre tem um bom olhar para a startup, porque existem algumas verdades que funcionam sempre. Existem algumas coisas que a gente usa e às vezes a startup tem um jeito de pensar que é mais acelerado. Cara, no fim do dia, e a economia tem provado isso com a gente, o pensamento sistêmico empresarial, ele ajuda demais o jeito ágil e rápido das startups crescerem. Então, assim, cara, se você consegue levar um pouco desse jeito de olhar para dentro de um negócio que tem a tua agilidade, a tua flexibilidade, irmão, você tem um combo na mão que é explosão de chacabum, velho. E na maratona, a gente tem a sexta-feira à noite, a gente tem o sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, time titular do Instituto em campo, convidado, vai ser aqui no Hub, com muita gente que também você vai acabar trocando muita ideia, a gente vai acabar... E quando você faz isso, a gente tem percebido isso, tá? Quando a gente faz um processo de planejamento estratégico coletivo, todo mundo sai mais enriquecido porque em algum momento a turma discute, né? No meu planejamento tem isso, e de repente uma pessoa falou uma coisa que é de um segmento totalmente diferente, você fala, puta, caralho, isso é uma boa ideia, por que eu não coloquei isso aqui no meu planejamento? E você... Então a sala, a gente acredita muito num conceito que a gente tem, que é a sala inteligente, que é justamente o que você falou lá no começo, que é o que está em Salomão, na multidão de conselhos. Cara, imagina o quão rico poderia você fazer o seu planejamento estratégico com 3 mentores que já fazem isso há muito tempo, com o apoio do Hub que vai estar aqui, mais 40, 50 empresas que estão pensando exatamente no ano que vem. Imagina tanto de visão de cenário de futuro. Puta, ano que vem para mim vai ser um puta, ano que vem eu tenho medo porque mudou a política. Não, para mim vai ser do caralho porque é 2025. Em geral, ano ímpar pra gente que vem antes de eleição, um ano que funciona assim. Para mim o ano de 2025 vai sair um financiamento, não sei aonde. Então assim, você tem tanta gente que pode colorir o teu horizonte, mostrar possibilidades e tanta solução que está no outro negócio. Que cara, esses dias a gente estava fazendo uma dinâmica dessa, a gente está agora com a turma do Carreiras aberto, né? Finalmente ele conseguiu a aceleração, e foi muito doido ver como é que um hospital ensinou para um hotel como fazer check-out. Que legal, cara. E tipo assim, você aí, você vê que não existe concorrência, você não vai deixar de estar num hotel para estar no hospital, né? Mas a lógica da hotelaria é a mesma. E o hotel era muito bom de check-in, muito ruim de check-out, e o hospital era melhor de check-out. E um aprendeu com o outro, ou seja, imagina a possibilidade que você vai ter em um fim de semana imersivo aqui de aprender com um bando de gente que está na mesma lida que tu, na mesma batalha que tu, na mesma correria. No momento onde você põe a bola no chão, conversa entre os sócios, conversa entre a alta tomada de decisão para sair com isso aí pacificado. E aquilo lá, a gente já tem uma boa capacidade de execução, e não só startups, né? Aqui a gente fala com empresas, com pessoal de economia normal, mas que isso vai conseguir te dar velocidade na execução, vai te dar o próprio ato de planejar, você vai conseguir prever futuros, vai conseguir ver aquela lacuna, resolver aquele ponto, e aí, mas como é que as outras empresas fazem? E aí você vai ter essa troca. Final de outubro, vamos deixar o link aí para quem tiver interesse, falar com a gente. Vem com a gente tem um intuito genuíno, tanto do Instituto CC quanto do Hub, de acelerar negócios, investir em pessoas e trazendo esses negócios para resolver esses grandes problemas da humanidade, que no final do dia é sobre impacto. Né? Como será o amanhã? Responda se puder, e você pode. Em outubro você pode responder tranquilamente como será o amanhã do teu negócio. Bacana. E Will, para a gente finalizar, qual seria aquela mensagem final para deixar aí para o pessoal sobre como se preparar, como se desenvolver, como trazer sua empresa realmente para o próximo nível? Aquele cara, às vezes, que está ali patinando com a empresa, aquele cara que está ali com dificuldade com pessoas, com dificuldade comercial. Qual seria essa grande mensagem final aí? Faça o que o ser humano foi programado para fazer: resistir. Nenhuma espécie resiste tanto quanto a gente, velho. A gente é programado para seguir em frente. Mas também não seja burro de você só fazer isso no esforço. Capacitar-se é importante, conectar-se é importante, melhorar-se é importante. E uma dica que eu tenho sempre para todo empreendedor
é que você consiga de tempos em tempos se avaliar. E às vezes você não consegue construir uma autocrítica ou pelo menos uma autocrítica correta. Ou você é muito leniente com você ou você é muito severo com você. Então, o espaço de empreender é um espaço muito solitário. Pouca gente fala de empreendedorismo. Às vezes você senta numa mesa de bar para conversar com seus amigos, teu amigo sei lá, é concursado da fazenda, tá ligado? Ele não tem noção do que é pagar um funcionário. Então assim, se cerque de pessoas bacanas que estão construindo o seu futuro, venha para ambientes onde você consegue trocar, essa dor não é só sua, tenha certeza que tem muita gente passando pela mesma coisa, mas persista, mas persista de um jeito inteligente. Se conecte com boas pessoas, se prepare porque está no seu alcance. Faça tudo o que você puder, porque pode ter certeza que isso retorna de alguma forma. Massa. Pessoal, mais uma vez, obrigado, Will. Imagina, obrigado a você. É uma grande satisfação falar contigo. Acho que a conversa foi tão rápida que passou já os 40 minutos e nem viu. Mas, pessoal, não deixem de se capacitar. Não deu para fazer aqui a imersão do Hub com o Instituto CC, procura no Google, mas se planeja, se capacita. Aí deixa eu vender teu peixe. Cara, aí você vai se inscrever na mentoria do Cerrado que tem no Hub, você vai vir no Hub, tem cara, hoje aqui eu vim gravar, tem treinamento acontecendo não sei aonde, amanhã tem palestra, ontem teve café da manhã, então assim, não é por falta de oportunidade. Não. Se conecta com a gente. O intuito é se conectar pra gente se desenvolver, né? Exato. Isso aí. Contato do Will. Will@instituto.cc, tranquilo. O nosso Instagram é instituto.cc, também maravilhoso. E 61999815857, quiser mandar WhatsApp, tamo junto. Mais uma vez, obrigado, Will. Tamo junto. Bora pra cima e tamo junto. Tamo junto.